Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de PCP, Planejamento e Controle da Produção. Hoje a nossa disciplina de PCP. Inicialmente nós vamos apresentar um vídeo que faz complemento à nossa aula passada sobre a atividade do técnico em PCP, que a gente discutiu em alguns momentos, qual a visão que você tem, quais são as características, o que identifica um técnico em PCP, quais são as atividades que você vai desenvolver, o que é necessário para termos um bom desempenho, sabermos ter um comportamento adequado, aprendizado de língua estrangeira e, no caso de vocês, que são jovens, principalmente ter aí uma grande participação, um grande desenvolvimento no conhecimento das tecnologias novas, Inteligência artificial, aprendizagem de máquina, robótica, enfim, tudo aquilo que diz respeito hoje aos novos métodos que são aplicados na indústria. Então, vou apresentar para vocês um vídeo, uma entrevista, e depois, se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, tá? Tudo bem? Vamos lá, então? Você está conferindo mais um quadro Palavra de Especialista do blog industrial da Nomos. Eu sou a Rafaela Barreto e aqui com a gente está o Janderson Lemes. Ele é analista de PCP numa indústria farmacêutica, também com bastante experiência em outros mercados industriais, como o metalúrgico. E nesse vídeo você vai conferir um pouco mais sobre planejamento da produção e os impactos disso dentro da área de PCP. Vamos lá? Olá, obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos tirar dúvida, vamos enriquecer o conhecimento para todo mundo, ver o que a gente pode melhorar e falar do dia a dia, a experiência que já vivi e que pode ser compartilhada com todos aí. Ô, Janderson, dentro da produção, a gente está falando, então, sobre um planejamento e um controle que envolvem várias variáveis, como a capacidade da máquina, a capacidade das pessoas que estão ali trabalhando, as questões internas, externas, como também a logística, a entrega dos materiais, a importação, vários pontos. A equipe de vendas, que muitas vezes também tem ali as suas próprias metas, que muitas vezes são diferentes da produção, da capacidade de produção. E aí, quero saber de você, como profissional dessa área, como é trabalhar com base em cronograma e também de olho nos indicadores todos os dias? Olha, é um desafio grande porque, ao mesmo tempo, a gente quer vender, a gente quer faturar, a gente quer liberar o produto para o mercado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem vários indicadores para ter esse controle bem feito, bem alinhado dentro da fábrica, onde esse comércio tem que ser diário. E muitas vezes ações no dia a dia, no próprio acompanhamento mesmo, você consegue melhorar essa performance, E com que isso, Rafael, uma coisa bacana dentro da área de PCP, a pessoa realmente tem que ser aberta à comunicação. A pessoa, às vezes, não pode ficar só realmente ser boa de cálculo, bom de que a gente fala, Mas, assim, a gente realmente tem que ter um contato bacana com todas as áreas envolvidas. E eu acho que esse alinhamento, essa dinâmica junto com outras áreas, faz com que a gente mantenha um melhor resultado, um melhor atendimento. E, assim, os indicadores não é nada mais, na verdade, que a performance que aquilo realmente foi alinhado com as outras áreas, Então, muitas vezes, você tem um equipamento que está com um problema, e você pode estar puxando algum outro produto para um outro equipamento, então é uma questão de alinhamento. Então, você fazendo as ações, você acaba impactando diretamente nos resultados da empresa, porque você acaba minimizando e fazendo uma preventiva de algumas ações que são rotineiras do dia a dia. Você pode ter realmente, às vezes, mão de obra reduzida, você pode ter material atrasado, você pode ter um equipamento que às vezes deu um problema. Então, esse é o desafio no dia a dia. E, ao mesmo tempo, a gente tem a questão de atender a fábrica, o faturamento, Mas de um modo que a gente possa se planejar, possa ter um controle e possa executar bem essa ação, A respeito dos indicadores, é claro que eles vão variar conforme o objetivo de cada empresa e também o mercado de cada indústria. Mas, na sua visão, quais são aqueles indicadores, quais são as métricas imprescindíveis de serem monitoradas no dia a dia do PCP? Olha, dos indicadores que a gente tem,
um dos que a gente tem que levar em consideração, como eu falei, realmente entregar a mercadoria para o comercial, seria aquilo que a gente planeja, né, o planejamento de vendas junto com a equipe de SOP, em relação àquilo que realmente foi executado, que realmente aconteceu, que foi faturado, né, que é o planejado versus o realizado. Esse é um dos indicadores que mais pesam hoje na fábrica. E outro indicador que eu colocaria seria o indicador de nível de estoque, né, que essa questão de nível de estoque, a gente está realmente falando de quanto que a empresa está deixando dinheiro parado e quanto que a empresa pode perder de algum investimento ou tá realmente, né, fazer um fluxo de caixa. Porque muitas vezes, Rafael, se você não tiver um planejamento bacana em materiais, você, ao mesmo tempo, você vai deixar de fabricar, vai comprar muito de um material que às vezes não tem saída, né, e você às vezes vai fazer algum empréstimo, pegar pagar juros, de algum banco para você fazer com compra dos materiais, né? Dentro disso, a margem de contribuição da fábrica praticamente a empresa vai acabar num prejuízo, né? Então, hoje, essa questão de nível de estoque, ela realmente é muito criteriosa, né? Onde eu trabalho realmente, onde eu passei, o nível de estoque das empresas é o que é mais cobrado, né? Hoje os orçamentos são bem enxutos, né, em relação ao que você realmente está planejado. Então, esse planejamento que você tem de materiais que praticamente sai do que você planejou na venda, realmente um dos balizadores que hoje as fábricas têm. É um controle realmente imprescindível. Porque toda fábrica, empresa ou indústria que trabalha, preza o quê? É realmente a ter um lucro. Então, onde você vai ter um lucro? Normalmente, o maior investimento que você tem, ou são em pessoas, ou no estoque, né? Então, quanto mais você conseguir enxugar esse estoque, não deixar faltar mercadoria e, ao mesmo tempo, ter um nível de estoque satisfatório que você tem a caixa para poder pagar, né? Você acaba trazendo rentabilidade para a sua organização. E quando ocorre algum evento fora do que está planejado, na sua opinião ou na sua visão, quais são os motivos, as principais razões que desencadeiam essas ocorrências fora do planejado, de maneira geral? Olha, hoje eu acredito muito que você, por mais que você tenha um planejamento bacana, bastante pessoas envolvidas, você realmente tem que fazer um follow-up de todo a entrega de material, desde o começo da requisição, compras até a entrega na fábrica. Normalmente, o que acontece muito hoje nas indústrias são questões de estouros de venda, atrasos de mercadorias, e isso acaba dando um colapso, um gargalo dentro da produção, né? Quando você tem acontecimentos desses semelhantes, a primeira coisa você tem que tratar diretamente com a fábrica, ver se realmente a gente consegue fazer colocar algum outro produto no lugar, né, adiantando a produção de adiantando a produção de algum produto que estavam programado para outros dias, para tentar não parar a produção, né? Então, hoje a gente tem muito essa questão de atraso de material, né? Eu acho que essa tendência de atraso de material é um ciclo que vem desde o fornecedor até a fábrica, onde se passa pela requisição, passa pelo pedido de compra, e normalmente esse acompanhamento desse ciclo tem que ser bem executado, porque realmente hoje a gente trabalha num país que a gente tem uma inflação que às vezes dispara de uma hora para outra. Muitas das matérias-primas, uma coisa bem bacana assim que pega muito, são esses atrasos de materiais, são matérias, né, principalmente no ramo farmacêutico, a gente importa muito material. Então, normalmente, se esses materiais que acabam sendo atrasados, pode colocar aí uns 70%, 80% são materiais de insumos praticamente importados, né? Então, a gente acaba sofrendo com alteração de preço, transporte, né, de exportações, importação desses materiais. Então, isso tudo acaba refletindo no chão de fábrica, no dia a dia. E hoje, as fábricas, em geral, todos os ramos, pelo menos até o conhecimento que eu tenho, eles prezam muito o estoque baixo, né? Que a gente fala que é o understock, que é um estoque com o nível mais baixo possível, porque a gente sabe que se tiver estoque, quer dizer que é dinheiro parado e a empresa, o dono não vai querer não ter dinheiro no caixa para poder investir em outros segmentos, outros produtos, outros desenvolvimentos de área. Então, quanto mais a gente tiver um understock, um mínimo de estoque, qualquer desvio que aconteça, e se não tiver realmente um follow-up
acompanhando esse processo, realmente a gente pode ter perda de faturamento, perda de venda, e muitas vezes, às vezes, tem contrato com o cliente que a gente realmente tem que ficar em cima. Então, assim, hoje, eu considero que dentro da área de PCP, para qualquer lugar que você for trabalhar, você tem que ter uma lógica. Eu utilizo essa lógica, né? Uma lógica que eu falo que são os 3 P's, né? Que é o processo, produção e produtos. Se você conhecendo esses 3 pilares, você acaba tendo uma melhora significativa no seu dia a dia, no seu planejamento no dia a dia, né? Então, muitas vezes você tem um processo bacana, você tem um produto bacana, porém, às vezes, as pessoas que estão executando, por uma questão de treinamento, por uma questão realmente de realocação, você pode ter algum gargalo, ou vice-versa, pode ser tanto no processo, que pode também ter um gargalo, uma máquina que realmente às vezes está dando um problema, ou algum produto que realmente não está chegando, e dentro de todo a produção de PCP, uma fábrica, a gente utiliza diversos recursos que hoje existem hoje dentro da área de PCP, né? Como é Kanban, o Kaizen, são metodologias japonesas que vieram para nos ajudar e a gente acaba executando isso no dia a dia e ajuda muito, né, no dia a dia. E eu acredito, assim, uma coisa bacana também dentro do planejamento, às vezes você está dentro de uma fábrica e você tem, né, eu vou te dar um exemplo, você tem 100 produtos para você fabricar, porém, se você tem, a gente utiliza uma curva chamada Pareto, não sei se você já ouviu falar, o famoso 20/80, né? Então, quer dizer que Explica, por favor, para quem está aqui nos assistindo, o que seria essa a é, Pareto. seria o 20% praticamente do peso de uma ação ou de uma causa, que representa 80% do efeito dela. Então, normalmente, 20% de uma gama de produto, de um nicho, de um segmento, ele vai representar 80% do faturamento. Então, esses sempre vão ser os principais produtos específicos que a gente precisa realmente atacar e avaliar. Os outros 80%, claro, a gente vai tomar as ações, mas o impacto final não vai ser tão relativo em relação aos 20% que a gente tomou a ação. E isso, se fizer para qualquer empresa, sempre vai ter o Pareto, né? Então, isso é uma coisa que ajuda bastante no dia a dia, né? Tá? Esse Ô, seria um dos Janderson, controles que a gente tem hoje na área, né? sim. Ô, Janderson, depois de feito o planejamento da produção, a gente tem a parte de execução desse cronograma e desse planejamento até o final. Quais são os desafios em se manter o controle frente ao que foi planejado e ao que de fato foi entregue, foi executado? Olha, no dia a dia, Rafaela, o que a gente trabalha, eu trabalho atualmente numa empresa que a gente trabalha com lotes de produção. E dentro desses lotes, a gente passa uma previsão de liberação desses lotes mensal. Porém, aí a gente faz a divisão semanal de cada liberação. Um exemplo, eu tenho 100 produtos para liberar dentro do mês, semanal eu vou colocar 25 para liberar por semana. E dentro desses produtos que eu coloco para fazer essa liberação, eu tenho que fazer acompanhamento diário, que é uma das coisas que a gente já conversou. Eu te falei que é esse acompanhamento diário, realmente, se aquilo realmente vai acontecer, se aquele produto realmente entrou na linha de produção, se ele realmente vai acabar naquele dia, e se vai acabar para poder entregar naquela data que eu realmente planejei. Caso fuja dentro dessa data, eu tenho que relatar essas informações ao meu superior ou a outras áreas que realmente dependem daquela informação. Então, tem que ser realmente uma coisa dinâmica. Muitas vezes, o que acontece de não entregar o produto naquela semana, naquela data, é realmente isso que a gente vem conversando. Normalmente, equipamento ou mão de obra, ou muitas vezes um material que realmente não foi entregue, ou o material às vezes também foi entregue, porém ele deu alguma divergência, algum desvio, que a gente fala na linguagem. Ele deu uma não conformidade, então às vezes precisa fazer um reteste para realmente se ele pode seguir em adiante ou não, né? E esse controle realmente é feito diário, e aí a gente fecha o ciclo toda semana. Então a gente faz realmente um follow-up de todos os lotes que a gente tem, né, que a gente liberou, e essas informações são todas via o nome da ferramenta. A gente utiliza hoje para passar a liberação de lotes, chama SharePoint, né, que é uma das ferramentas que a gente utiliza no dia a dia,
onde cada produto que a gente libera, a gente realmente vai lá e dá um ok, onde autoriza automaticamente para o sistema, né? E toda manhã, no dia seguinte, a diretoria, o gerente, todo mundo recebe realmente como que está o status atual de cada unidade da fábrica, né? Então, isso é uma coisa que é o complemento que a gente tem hoje de liberação de lotes. Quando realmente dá algum desvio, a gente realmente tem que alertar, informar o motivo e realmente se a gente vai entregar não naquela data ou outra data, para que todo mundo esteja ciente do que aconteceu. Para que realmente, dentro dessas informações que a gente está conversando, Rafael, assim, existe outros indicadores em relação ao porquê que não foi entregue aqueles produtos. Então, isso é mapeado para uma eventual reunião, eventual ações que a gente possa ter com a gerência para que isso não venha acontecer novamente. Certo. Ô, Janderson, você citou a respeito de Kanban e outras ferramentas que ajudam a fazer o planejamento e identificar onde vai ser a ação mais acertada para tomar ali diante uma necessidade. E queria saber de você também, frente a todas essas variáveis que existem ali dentro do PCP, de que maneira a tecnologia ela ajuda você no dia a dia, no cotidiano do profissional e também no resultado da empresa? Olha, hoje a tecnologia para acho que dependendo da empresa, quanto maior, se você tiver, é o controle, né? Na verdade, você tem que ter um controle e hoje tem que ser tudo informatizado, né? Hoje não tem como você utilizar uma máquina de escrever ou arquivo que nem existia antigamente. Hoje, realmente, você tem ferramentas muito grandes, como são os ERPs, que são sistemas integrados que a gente tem hoje de produção, onde você tem todas as informações, onde você consegue criar planilhas, dashboards diariamente para você ter um controle e saber realmente quais são os desvios. Então, hoje a tecnologia veio muito a questão de a gente ganhar o tempo e velocidade nas ações que a gente tem que ser tomadas. Não passar alguns dias, algumas semanas e você realmente viu que poderia ter tomado alguma ação, né, um tempo atrás. Então, hoje você consegue fazer isso hoje com a tecnologia, né? Essas metodologias que existem hoje, Kanban, Kaizen, Pocoyoke, outras metodologias que existem, são muito bacanas em ser implantadas. Mas essa questão da tecnologia, como hoje tem os RPs, os WMS, que são os sistemas que você faz a partir de endereçamento e separações de materiais, né, que você tem os armazéns grandes. Então, isso você consegue traduzir informações reais na hora, né? Então, isso ajuda muito no dia a dia. Então, isso vai tomar algumas decisões, você cria esses relatórios e você passa para uma gerência, para alguma diretoria, e dentro disso a gente sabe quais são realmente as diretrizes a ser tomadas, ou se precisa realmente fazer algumas correções. Certo. Você chegou a nos explicar que para a gente ter uma produção eficiente, a gente basicamente precisa de pessoas, produto e processos. E aí, a respeito da relação entre processos e pessoas, como relacionar o planejamento, a execução dos processos e as melhores práticas com a cultura organizacional daquela empresa, com o hábito das pessoas em executar o trabalho? Então, hoje, normalmente, o processo, a produção das pessoas, acredito que hoje tem que estar tudo ligado a alguns treinamentos, que estão realmente todas as pessoas, os processos têm que estar bem desenhados, bem instruídos, identificados por procedimentos. As pessoas têm que estar bem treinadas para aquela área, antes de colocar dentro do processo produtivo. E os produtos, eles são avaliados constantemente por questões no ciclo de vida deles, né? Que a gente tem hoje, se realmente esses produtos, tantos que estão já em linha, a gente também tem muitos produtos que são lançados, são tratados à parte. Dentro da cultura organizacional, visto que a gente tem que trabalhar ali para a questão de atender realmente os resultados da empresa dentro da organização, mas que realmente, se algum desvio vier acontecer, a gente tem realmente, pelo menos, procurar a solução e passar para o nosso gestor o que realmente a gente tem de opinar ou não na situação. Ô, Janderson, retomando um pouco do que a gente tinha conversado anteriormente e também já caminhando para o fim da entrevista, você chegou a citar que o PCP ele atua como uma espécie de filtro que pega ali informações de diferentes áreas, setores, acontecimentos, processos e verifica o que disso faz sentido, o que disso é importante e também planeja as ações
em cima desses acontecimentos. Queria que você contasse um pouco mais a respeito disso para a gente. Sim, realmente, no dia a dia a gente realmente vê várias informações, a gente acompanha, a gente realmente é um filtro, porque todas as informações estão circulando, passam pela gente, porque a empresa trabalha com produto e a gente que está atrás dos bastidores, né, para poder entregar aquele produto. Então, muitas vezes o comercial está atrás do produto, uma previsão de entrega daquele produto, e eu tenho a informação que o produto está sendo, a matéria-prima vai chegar a tal data, e eu sei quando que eu vou ter aquele planejamento para aquele produto. Então, esse é um tipo de informação primordial até para a negociação, né, daquele setor, daquela organização. E dentro disso, a gente vê algumas oportunidades de melhoria, né, de antecipar o produto, ou às vezes, infelizmente, informar que aquele produto realmente vai ter um atraso, né, que realmente, por N finalidades que acontece dentro de uma organização, né, e você realmente está acompanhando no dia a dia, ou mesmo que você está no dia a dia acompanhando e você possa também, como posso dizer, algumas informações que o setor, né, principalmente na área parte de farmacêutico, químico, eles têm muita certificação de áreas, de processos que precisam fazer periodicamente, e muitas vezes o produto que o pessoal às vezes está aguardando, ou o pessoal vá pensando que vai fabricar aquele produto, realmente às vezes não vai acontecer por questão de cronograma de produto, né? Então, essas situações, ou lançamento de produto, a gente realmente está sempre envolvido com o pessoal de projetos, então a gente está realmente, às vezes, sempre acompanhando quais realmente o que está faltando para finalizar, para entregar aquele produto, aquele projeto. Então, a gente sempre está tentando atender às demandas da organização. Então, essa questão dentro do PCP, as informações que você acaba recebendo, você realmente tem que compartilhar. Algumas pessoas, a gente fala de key account, algumas pessoas chaves, que realmente, às vezes, né, são os focal point, setores focal point que a gente realmente tem que passar as informações, porque são informações que, para não ficar um telefone sem fio, né, que é o famoso telefone sem fio, para não passar informações distorcidas e envolver acontecer alguma coisa pior. Então, realmente, a gente é um filtro, a gente realmente tem que ter muito profissionalismo em passar algumas informações, a gente realmente tem que cercar que a informação é correta e está passando, informando o que realmente está acontecendo dentro da organização. Ou seja, notícias boas, notícias ruins. A gente realmente nunca quer trazer notícias ruins, mas eu tento sempre, assim, dentro das organizações, sempre para os meus gestores ou pessoas que eu trabalho, eu sempre deixei bem claro, olha, eu não prometo que eu realmente vou trazer para vocês informações boas, mas informações ruins, quando eu for trazer, vocês podem ter certeza que provavelmente eu vou tentar trazer uma ou duas soluções para que a gente realmente possa tomar alguma ação, né? Não simplesmente trazer o problema, né? Que eu falei para você, o analista de PCP ele tem que ser um solucionador de problemas e trazer soluções para o dia a dia, né? Então, esse dia a dia que o PCP tem, realmente a gente tem que estar sempre acompanhando e conversando com todas as áreas, né? Hoje mesmo eu tive o pessoal de SOP, no fechamento do mês, o pessoal estava atrás de algumas informações de produtos que, por que não seriam entregues, por que entregar no final do mês? E você realmente tem a informação, você tem a informação, então você acaba expondo, explicando melhor as informações, e o pessoal tendo mais ciência de reportar isso para os seus gestores com embasamento em área e fontes seguras. Janderson, eu quero agradecer a sua participação por compartilhar com a gente a sua experiência e sua visão também a respeito de planejamento da produção e também outras informações tantas que você trouxe aqui para a gente sobre PCP. Muito obrigada. E se você gostou das informações que o nosso especialista trouxe aqui nessa entrevista, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Até a próxima. Olá, pessoal. Então foi apresentado esse vídeo aí para vocês, né? Vocês notaram que ele tocou em todos os temas que foram discutidos durante as nossas aulas. Por isso a importância de nós termos contato com material deste nível, né? Dessa empresa aí, a Nomus, que a gente agradece, né? São materiais muito pertinentes ao PCP. Muito material que vocês têm aí apresentado nos slides foi retirado desse pessoal. Estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Então, essa aí faz parte da formação de vocês
Eu tenho insistido para vocês, né, que querem se tornar técnicos em PCP, para que vocês tenham contato com material desse tipo e deste nível, né, que traduz muito bem qual é a necessidade, a ansiedade de quem trabalha no PCP, qual é a nossa formação que devemos ter para aqueles que realmente querem ingressar nessa área da parte da indústria que envolve o PCP. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Ficou claro para todo mundo? Bom, então, como tenho feito nas aulas anteriores, hoje, primeiro, nós estamos encerrando hoje o nosso conteúdo do ano. Tá? O primeiro ano encerra hoje. Então vai ficar horário para vocês agora aproveitarem por causa do projeto. Semana que vem nós temos revisão e a parte do projeto. Então aproveite o horário para discutir como é que está o projeto de vocês, como é que está o andamento, o que falta, precisa melhorar alguma coisa. A parte escrita com relação à apresentação, eu já avisei vocês, eu vou ser muito criterioso na hora que eu for ver o projeto de vocês, hein? Quero a apresentação tipo nível A. Vocês estão sem eletricidade aí hoje, né? Isso, professor. Caiu aqui a energia já faz alguns minutos. Ah, então tá. Tá no fim a bateria aí, né, Cris? Tem aqui bateria para mais um pouquinho de tempo. Tá. Então o horário fica aí para os alunos aproveitarem para fazer aí um levantamento, como está andando o seu projeto, se está tudo bem, se falta alguma coisa. Aproveite esse momento aí. Combinado? Até mais. Tá ok. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Então, estamos encerrando a nossa aula. Agradecemos a participação dos alunos. Hoje tivemos a entrevista com um especialista que tratou sobre o PCP, a atuação do técnico de PCP dentro de uma planta industrial. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.